O oceano é um vasto lugar que tem quilômetros de profundidade no seu ponto mais baixo. A maioria das pessoas nunca vai até o fundo do oceano devido às condições adversas. No entanto, a NASA vem explorando as profundezas desses corpos d'água. E o que a NASA encontrou nesses lugares escuros e frios é assustador. Mas por que a NASA, uma agência espacial, está explorando o oceano e que monstros eles encontraram lá? Joe Rogan trouxe um convidado para o seu programa e nós trazemos a você o que o Popular revelou sobre as descobertas aterrorizantes feitas pela NASA debaixo d'água. O oceano cobre 70% da superfície da Terra. Ele contém aproximadamente 1,35 bilhão de quilômetros cúbicos, ou 324 milhões de milhas cúbicas de água, representando aproximadamente 97% de toda a água da Terra. O oceano torna possível toda a vida na Terra e faz com que o planeta pareça azul quando visto do espaço. A Terra é o único planeta em nosso sistema solar que comprovadamente tem água líquida. Embora o oceano seja um corpo contínuo de água, ele foi dividido em 5 áreas principais pelos oceanógrafos: os oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Austral. Os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico se encontram em águas geladas perto da Antártica. O oceano afeta você de maneiras que talvez você nem perceba. O oceano é fundamental para o clima e o tempo. A água evapora como resultado do calor do sol, adicionando umidade ao ar. Os oceanos fornecem a maior parte dessa água evaporada. O vapor de água se condensa para formar nuvens que liberam a umidade na forma de chuva ou outros tipos de precipitação. Esse processo, conhecido como ciclo da água, é essencial para toda a vida na Terra. O oceano fornece a maior parte do calor para a atmosfera. O oceano transfere calor para a atmosfera à medida que o Sol aquece a água. O calor é então distribuído pela atmosfera em todo o mundo. O oceano ajuda a equilibrar as temperaturas globais, absorvendo o calor no verão e liberando-o no inverno. Pois a água absorve e perde calor mais lentamente do que as massas de terra. O clima da Terra seria extremamente frio se o oceano não ajudasse a regular as temperaturas globais. É fácil considerar o oceano como algo natural, pois ele sempre esteve lá, entre aspas. Mas como surgiu o oceano? Bem, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra começou a se formar e gradualmente se separou em camadas de rochas mais leves e mais pesadas. A rocha mais leve se elevou, formando a crosta terrestre. A rocha mais pesada afundou e formou o núcleo e o manto da Terra. A água do oceano veio de rochas do interior da Terra, recém-formada. À medida que as rochas derretidas esfriavam, elas liberavam vapor de água e outros gases. O vapor de água acabou se condensando e cobriu a crosta com um oceano primitivo. Os gases quentes do interior da Terra ainda hoje estão criando água nova no fundo do oceano. Então, o que você descobriria nas profundezas do oceano? Quando Garrett Reisman apareceu no podcast do Joe Rogan, ele revelou coisas que chocaram o Rogan sobre o mundo subaquático. Ele é uma das poucas pessoas que já esteve no espaço e embaixo d'água, graças ao seu trabalho na NASA. Você pode até invejá-lo, mas espere até ouvir os detalhes da sua estadia debaixo d'água primeiro. Well, you've done underwater exploration as well. Yeah. What have you done there? I lived for 2 weeks in the bottom of the sea. Oh, Jesus. Qual é a diferença entre mergulho autônomo e passar semanas no fundo do mar? If you're normally scuba diving and you go down 60 feet, you have 60 minutes. And then you got to come back up, or you get too much nitrogen in your blood and you're going to get bent, right? So it's not a problem if you just stay. The problem is then if you stay, you build up all that nitrogen in your blood. Rogan queria saber como você poderia sair do fundo do mar depois de ficar lá por tanto tempo. E Reisman admitiu que o processo era perigoso. Mas o que a NASA tem encontrado em sua missão no fundo do oceano?
os cientistas começaram a mapear o fundo do oceano na década de 1920. Eles usaram ecobatímetros que utilizam ondas sonoras para determinar a profundidade da água. A tecnologia de sonar é usada nos ecobatímetros. Sonar significa Sound Navigation and Ranking, navegação e classificação por som. O sonar revelou que o fundo do oceano é caracterizado por coisas físicas dramáticas como montanhas enormes, cânions profundos, penhascos íngremes e planícies amplas. A crosta do oceano é uma fina camada de basalto, tipo uma rocha vulcânica. A plataforma continental é uma extensão submarina quase plana de um continente. A largura das plataformas continentais varia. Normalmente, elas são largas ao longo das terras baixas e estreitas ao longo das costas montanhosas. Uma plataforma é coberta por sedimentos do continente vizinho. Parte dos sedimentos é depositada por rios e é retida por características naturais, como represas. A maior parte dos sedimentos foi depositada durante o último período glacial, ou era do gelo, quando os oceanos recuaram e expuseram a plataforma continental. A Terra cai abruptamente na borda externa da plataforma continental, conhecida como declive continental. O declive continental quase alcança o fundo do oceano. Em seguida, o declive se aplana em um declive mais suave, conhecido como elevação continental. A planície abissal é formada quando a elevação continental desce até o fundo do oceano. O oceano está repleto de vida, desde a costa até o fundo do mar. As centenas de milhares de espécies marinhas variam, desde algas microscópicas até a baleia azul, a maior criatura que já viveu na Terra. O oceano é dividido em 5 zonas principais de vida, cada uma com organismos adaptados exclusivamente ao seu respectivo ecossistema marinho. A camada superior do oceano, iluminada pelo Sol, é conhecida como zona epipelágica. Ela se estende da superfície até uma profundidade de cerca de 200 metros ou 660 pés. A zona epipelágica, também conhecida como zona fótica ou eufótica, existe tanto nos lagos quanto no oceano. A fotossíntese pode ocorrer na zona epipelágica por causa da luz solar. O processo pelo qual alguns organismos convertem a luz solar e o dióxido de carbono em energia e oxigênio é conhecido como fotossíntese. A fotossíntese ocorre em plantas e algas no oceano. Plantas como as ervas marinhas têm raízes, caules e folhas, assim como as plantas terrestres. As algas são organismos aquáticos que podem usar a luz solar para fazer fotossíntese. Algas marinhas se referem a algas grandes. A zona epipelágica também abriga o fitoplâncton. Plantas, algas e bactérias são exemplos de fitoplâncton, que são organismos microscópicos. Eles só são visíveis quando bilhões deles formam florescimentos de algas e aparecem no oceano como manchas verdes ou azuis. A zona mesopelágica é a próxima zona abaixo, estendendo-se até 1.000 metros ou 3.300 pés de profundidade. Como a luz é muito fraca, essa zona também é conhecida como zona do crepúsculo. E como não há luz solar na zona mesopelágica, não há plantas, mas peixes grandes e baleias mergulham nessa zona para caçar presas. Os peixes dessa zona são pequenos e brilhantes. O peixe lanterna, que tem órgãos ao longo da sua lateral que produzem luz, é um dos mais comuns. Os animais da zona mesopelágica, como os cachalotes e as lulas, ocasionalmente mergulham na zona batipelágica, que pode atingir profundidades de 4.000 metros ou 13.100 pés. Não há luz nessa zona, por isso os cientistas a chamam de zona da meia-noite. Os animais da zona batipelágica são pequenos, mas têm bocas grandes, dentes afiados e estômagos expansíveis, que inclusive lhes permitem comer qualquer tipo de alimento que encontrem. A maior parte desse alimento é derivada de restos de plantas e animais que descem das zonas pelágicas superiores. Muitos animais batipelágicos não têm olhos porque eles não são necessários no escuro e simplesmente não há nada para ver aqui. Como a pressão é muito alta e os nutrientes são escassos, os peixes da zona batipelágica se movem lentamente e têm brânquias fortes para extrair oxigênio da água. A água no fundo do oceano, conhecida como zona abissopelágica, é extremamente salgada e fria, a 2 graus Celsius ou 35 graus Fahrenheit. A pressão é muito alta em profundidades de até 6.000 metros, cerca de 11.000 libras por polegada quadrada. A maioria dos animais não consegue sobreviver por causa disso, mas os que conseguem lidar com o ambiente têm adaptações bizarras. Muitos peixes têm mandíbulas que parecem estar fora do lugar. As mandíbulas permitem que eles arrastem a boca aberta pelo fundo do mar em busca de alimentos como mexilhões, camarões e organismos microscópicos. Muitos dos animais dessa zona são bioluminescentes, inclusive lulas e peixes. A luz é produzida por organismos bioluminescentes por meio de reações químicas em seus corpos. Um crescimento brilhante se estende na frente da boca enorme e dentada de um peixe pescador, por exemplo. Quando peixes menores são atraídos pela luz,
o peixe pescador simplesmente estala as mandíbulas e devora a presa. A zona adalpelágica é a zona mais profunda do oceano, encontrada em trincheiras e canyons. Não há muitos organismos nessa zona. Os isópodes, um tipo de crustáceo relacionado a caranguejos e camarões, estão entre eles. Os peixes esponja e os pepinos do mar prosperam nas zonas abissopelágica e adalpelágica. Esses animais, como muitas estrelas do mar e águas vivas, dependem quase que inteiramente de partes de plantas e animais mortos ou em decomposição, conhecidos como detritos marinhos. Nem todos os habitantes do fundo do mar dependem de detritos marinhos. Os oceanógrafos descobriram uma comunidade de criaturas no fundo do oceano que se alimenta de bactérias perto de fontes hidrotermais. Essas fontes emitem água superaquecida que é enriquecida com minerais do interior da Terra. Os minerais alimentam bactérias específicas que, por sua vez, alimentam criaturas como caranguejos, moluscos e vermes tubulares. Uma enorme cadeia de montanhas, em sua maior parte submarinas, ergue-se das planícies abissais em cada grande oceano. A cadeia conhecida como Cordilheira Médio-Oceânica circunda a Terra e se estende por mais de 64 mil quilômetros. Uma fenda central profunda ou rachadura separa grande parte da cordilheira meso-oceânica. Os limites entre as placas tectônicas são marcados pelas cristas meso-oceânicas. Em um processo conhecido como propagação do leito marinho, a rocha derretida do interior da Terra brota da fenda, formando um novo leito marinho. Quando os cientistas saíram para explorar as profundezas do oceano na costa da Austrália Ocidental, nada os preparou para o que viram. Os pesquisadores observaram uma variedade deslumbrante de peixes alados que se lançavam no ar a caminho dos novos territórios do Parque Marinho, que protegerão 740 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 285 mil milhas quadradas do oceano, ao redor das ilhas Cocos Keeling e Christmas. Durante 35 dias de exploração, as equipes do navio de pesquisa do RV Investigator usaram sonar para mapear o fundo do mar, descobriram antigas montanhas marinhas, cones vulcânicos, canyons e cristas. Vulcões extintos formaram-se entre 140 e 50 milhões de anos atrás. O sonar revelou que as ilhas Cocos Keeling são picos gêmeos de uma enorme montanha marinha que se ergue a quase 5 mil metros do fundo do mar. Um terceiro pico submerso, 350 metros abaixo do nível do mar, também foi descoberto. A tripulação relatou um grande tesouro de espécies após mostrar habitats com pequenas redes de arrasto de 60 metros a 5.500 metros abaixo da superfície. Os cientistas acreditam que até um terço dessas espécies são desconhecidas pela ciência. Isso inclui a possibilidade de uma nova espécie de enguia cega com pele solta, pegajosa e transparente. Há também um adorável peixe-morcego de águas profundas, que se assemelha a um ravioli de membros bem cozidos com uma expressão de "por favor me ame". Essa estranha criaturinha se arrasta pelo fundo do mar em pequenas nadadeiras atarracadas com grandes pés. Esses são parentes minúsculos do peixe pescador. Eles têm uma pequena isca e uma depressão no focinho que podem mover para atrair a presa e, basicamente, andam pelo chão com seus braços e pernas modificados. Outro peixe foi descoberto ancorado no chão por 3 barbatanas de palafitas estranhamente alongadas que lhe permitem pairar sem esforço logo acima do fundo do mar, esperando para atacar uma presa desavisada embaixo. Esse peixe é conhecido como peixe tripé e tem algumas características estranhas. Esse pequeno peixe tem raios ou elementos alongados nas pontas de suas nadadeiras pélvicas e caudais. Esses raios extremamente longos se projetam das nadadeiras pélvicas e da nadadeira caudal inferior. Esses raios parecem ser rígidos enquanto o peixe pousa no substrato, mas são flexíveis quando o peixe nada para longe. Suas nadadeiras peitorais, também conhecidas como órgãos táteis, estendem-se para cima para detectar a presa da mesma forma que as antenas. Como ele vive nas profundezas do oceano, onde é escuro, seus olhos encolheram e quase desapareceram. A sua coloração varia de bronze a pálido, com cinza na cabeça, barriga e parte inferior das costas. Os peixes trípode passam a maior parte das suas vidas empoleirados em suas nadadeiras no fundo do oceano, esperando por uma refeição. Quando detectam alimento, ele usa então as nadadeiras peitorais longas e emplumadas para se alertar. Essas longas nadadeiras peitorais funcionam como mãos, capturam alimento e direcionam para a boca, que tem uma grande abertura. Pequenos crustáceos planctônicos, e zooplâncton e qualquer organismo minúsculo que flutue na correnteza serão consumidos. O peixe então fica voltado para a direção do movimento da água, permanecendo imóvel e aguardando a chegada do alimento para aumentar as suas chances de obtê-lo. O peixe é hermafrodita, ou seja, tem órgãos reprodutivos masculinos e femininos, que amadurecem ao mesmo tempo. Se esse peixe não conseguir encontrar um parceiro devido à sua existência solitária em um ambiente hostil, ele pode fertilizar os seus próprios ovos, garantindo a sobrevivência da espécie. Quando o peixe tripé se autofecunda, ele lança esperma e óvulos na coluna d'água. Quando 2 peixes trípode se acasalam, um libera o esperma e o outro libera os ovos na coluna de água.
Os pesquisadores também descobriram um caranguejo eremita com uma concha feita de um coral zoantídeo colonial de águas profundas. Para se estruturarem, esses corais moles e viscosos tendem a incorporar areia ou outros pedaços de material que estejam por perto, inclusive caranguejos. Essa região também abriga muitos pepinos do mar, estrelas do mar e caracóis do mar, além de muitas outras criaturas estranhas das profundezas. Há também o maior animal das águas profundas já visto, o sifonóforo gigante. Os sifonóforos são um grupo de criaturas relacionadas às águas vivas e aos corais, e assemelham-se a um longo pedaço de barbante e parecem ser um único organismo, mas na verdade são compostos por muitos milhares de clones individuais e especializados. Os cientistas estimaram que o anel externo desse sifonóforo tem 49 pés de diâmetro usando lasers montados em seu ROV, o que implica que essa seção sozinha tem 154 pés de comprimento, ou seja, a altura de um prédio de 11 andares. Predadores de águas profundas como esse esperam animais infelizes que entrem em contato com células urticantes encontradas em alguns dos clones especializados. Essa criatura é um sifonóforo que é um tipo de gelatina. É composta de milhões de clones interconectados, como se o Borg e a Guerra dos Clones tivessem um filho. Na colônia, um clone pode fazer cerca de uma dúzia de trabalhos diferentes e cada clone é especializado em uma tarefa específica. Alguns desses clones são especializados em capturar presas com a ajuda de células urticantes. Seus corpos esguios ficam pendurados no teto, com um único tentáculo longo pendurado como uma linha de pesca cravejada de anzóis. No oceano aberto, uma colônia de sifonóforos em uma linha cria uma cortina de tentáculos mortais, mas nesse caso o animal está caçando em uma espiral semelhante a uma galáxia, com os longos tentáculos em forma de fio pendurados abaixo. Além disso, a colônia não precisa se mover para se alimentar. Quando um clone captura sua presa, como um peixe ou crustáceo, ele a leva de volta para a colônia, onde outros clones que funcionam como bocas a cercam. Muitas células engolem a presa de uma só vez. Quando a presa é digerida, os nutrientes são enviados por um longo trato digestivo que percorre toda a colônia, permitindo que todos os outros clones utilizem os nutrientes. Como resultado, este sifonóforo pode permanecer parado e se alimentar por um longo período de tempo. Embora seja difícil determinar a idade de uma colônia de sifonóforos, os pesquisadores acreditam que o animal pode ter dezenas ou centenas de anos. Quando o navio retornou à Terra, os animais foram estudados por taxonomistas especializados em diferentes grupos de animais para confirmar a sua identidade ou descrever novas espécies, com o DNA extraído dos animais servindo como uma fonte vital de informação. Embora a profundidade do oceano seja mais do que suficiente para ser estudada, você pode se perguntar por que a NASA está investigando debaixo d'água quando se trata de uma agência que supostamente se concentra no espaço. A esperança é que as descobertas subaquáticas que eles fazem ajudem a revelar alguns dos mistérios do espaço sideral e, ao mesmo tempo, testem alguns dos equipamentos e experimentos necessários para missões em outros lugares do Sistema Solar. As profundezas do oceano da Terra são assustadoramente semelhantes a algumas das condições que a NASA espera encontrar em outros mundos do nosso Sistema Solar. Eles podem até dar dicas de onde os cientistas devem procurar vida alienígena. A zona Hadal é a parte mais profunda dos oceanos da Terra. É o lugar agourento, digno de seu nome, em homenagem a Hades, o deus grego do mundo. Poucos veículos podem sobreviver ao mergulho nesse abismo escuro. Os cientistas da NASA estão tentando explorar e sondar os limites da vida na Terra nesse local, em colaboração com o Woods Hole Oceanographic Institution, em Massachusetts. Nos últimos anos, os biólogos marinhos enviaram vários landers equipados com sensores e câmeras para aterrissar no chão da zona Hadal, onde fazem medições. No entanto, os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no sul da Califórnia, estão desenvolvendo o Orpheus, cujo nome vem do antigo herói grego que viajou ao submundo e voltou para mapear as profundezas mais inacessíveis. O Orpheus usa câmeras altamente sensíveis para identificar formações rochosas, conchas e outras características no fundo do oceano, para criar mapas tridimensionais pontilhados com pontos de referência, semelhantes ao Perseverance, o rover que está em Marte da NASA, ou talvez marcas no fundo do mar. Isso não só permite que o robô navegue e reconheça os locais que já visitou anteriormente, mas também deve ajudá-lo a lançar uma nova luz sobre a biodiversidade desse ambiente hostil. O Orpheus é como um veículo de passagem. Se funcionar como planejado, não haverá lugar onde ele não possa ir no oceano. Essa não é a primeira vez que os cientistas tentam chegar às profundezas escuras da zona Hadal. O Nereus, antecessor do Orpheus, foi enviado para a fossa Kermadec, localizada a nordeste da Nova Zelândia, em 2014. No entanto, o veículo subaquático implodiu a cerca de 10 quilômetros, ou 6,2 milhas, abaixo da superfície devido à imensa pressão. A perda do Nereus fez com que eles reconsiderassem a forma como exploravam as profundezas do mar. O Orpheus
que tem um tamanho aproximado de um quadriciclo e pesa cerca de 250 quilos, foi projetado para ser muito mais leve, menor e mais barato do que os veículos subaquáticos anteriores. Isso deve torná-lo mais ágil, permitindo que ele entre em trincheiras e aberturas no fundo do mar, até então inexploradas. Por muito tempo, os biólogos marinhos acreditaram que não poderia haver vida na zona Hadal. Mas quando submersíveis de águas profundas começaram a explorar a região na primeira metade do século XX, ficou claro que poderia haver vida ali. Entretanto, ainda se pensava que todos os organismos vivos eram sustentados por uma cadeia alimentar que, em última análise, era alimentada pela fotossíntese. Nas águas superficiais, plantas, algas e algumas bactérias marinhas convertem a energia do sol em açúcares, que são armazenados em matéria orgânica. Essa matéria é então consumida por herbívoros, que por sua vez são consumidos por animais carnívoros. Os cientistas estavam convencidos de que os organismos no fundo do oceano sobreviviam comendo matéria orgânica morta, como carcaças de animais, fezes e a queda constante de outros detritos orgânicos ou neve marinha, que caíam de cima. Entretanto, acreditava-se que não havia alimento suficiente para sustentar muitas criaturas marinhas e que as áreas mais profundas ainda eram muito escuras e frias para a vida. Entretanto, em 1977, uma equipe de pesquisa dos Estados Unidos lançou um veículo operado remotamente a 8.000 pés ou 2.440 metros no Oceano Pacífico, mudando a percepção das pessoas sobre as profundezas do mar. O veículo foi enviado para fotografar fontes hidrotermais, onde o calor da atividade vulcânica se infiltrava pelo fundo do oceano. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir ecossistemas vibrantes repletos de organismos marinhos, como peixes caracol translúcidos e anfípodes, pequenos crustáceos parecidos com pulgas que nunca haviam sido vistos antes. Com essa descoberta, eles também encontraram uma forma totalmente nova de viver na Terra. São animais que não precisam de luz solar direta e sobrevivem consumindo produtos químicos do fundo do mar. Os cientistas ficaram perplexos. Como as espécies da zona Hadal poderiam suportar essa pressão esmagadora? Sua fonte de confusão foi o fato de que há 15.000 libras por polegada quadrada de pressão. E essa pressão é tão intensa que as células animais individuais seriam espremidas. Desde então, os cientistas descobriram que os organismos que vivem em tais profundidades se adaptaram em nível celular para sobreviver lá embaixo desde a primeira observação. Piezólitos são enzimas encontradas em criaturas da zona Hadal, como crustáceos, anfípodes gigantes e peixes caracol, que impedem que suas membranas celulares e proteínas sejam esmagadas sob pressão extremamente alta. Os piezólitos neutralizam a pressão aumentando o espaço que as proteínas ocupam dentro das células do organismo, para compensar o peso de água que as envolve. A descoberta de organismos que podem não apenas sobreviver, mas também prosperar em um ambiente tão severo, levanta questões importantes para os biólogos que olham além dos limites do nosso próprio planeta. Será que isso também pode ser encontrado em outros mundos? Sob a superfície gelada da Lua de Júpiter, Europa, há um oceano de água salgada que se acredita ter de 40 a 100 milhas, ou 60 a 150 quilômetros de profundidade, e que contém o dobro da quantidade de água de todos os oceanos da Terra juntos. Abaixo da espessa camada de gelo de Europa, que é atravessada por rachaduras e fraturas, a luz do Sol não penetra. A pressão sob a crosta de gelo é comparável à da zona Hadal. A ideia é que um robô capaz de explorar a zona Hadal na Terra poderia fazer o mesmo em uma lua congelada a 628,3 milhões de quilômetros ou 390,4 milhões de milhas de distância. Portanto, o fundo do oceano é como um excelente banco de testes para desenvolvermos a tecnologia necessária para termos uma missão bem-sucedida em um desses mundos oceânicos. Construir um robô para a zona Hadal é extremamente difícil. O Orpheus precisa suportar pressão extrema e temperaturas extremas. A água na zona Hadal está um pouco acima de zero, mas as temperaturas nas fontes hidrotermais podem chegar a 370 graus Celsius ou 698 graus Fahrenheit. São necessárias paredes espessas para evitar que os componentes eletrônicos sejam esmagados ou molhados. O Orpheus é feito em parte de espuma sintática, um material flutuante composto de esferas de vidro microscópicas fixadas em resina epóxi. A espuma usada no Orpheus foi uma sobra do Deep Sea Challenger de James Cameron, e desceu até o fundo da Fossa das Marianas, no Pacífico Ocidental, em 2012. Como o oceano profundo é escuro como um breu, o Orpheus tem uma lanterna enorme. Se a luz permanecer acesa o tempo todo, a bateria do robô se esgotará rapidamente, deixando o peso nas profundezas esmagadoras. Para economizar energia, o Orpheus mudará para um modo de baixo consumo quando não estiver coletando imagens ou amostras. Embora o envio de robôs para a Europa e Enceladus possa estar a décadas de distância, os cientistas da NASA já estão aplicando o que aprenderam com a exploração das profundezas do mar em missões espaciais.
A NASA enviará um rover robótico ao Polo Sul da Lua em 2023 para procurar gelo de água. O Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER, estudará o gelo próximo à cratera lunar Nobile, na esperança de que ele possa ser extraído para combustível de foguete ou água potável. Embora não opere embaixo d'água, um rover lunar enfrentará muitos dos mesmos desafios técnicos. Vamos ouvir o que você mais ficou impressionado entre essas criaturas que vivem nas profundezas escuras e profundas do oceano.